Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, apenas um verso. Os irmãos podem permanecer assentados. Vamos ouvir e depois vamos ler juntos o verso 36 de Atos 2. Um dos versos mais poderosos, irmãos, que encontramos em toda a narrativa do Novo Testamento, em toda a narrativa bíblica. A palavra diz assim: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Vamos ler juntos? Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel e Cristo. Amém, irmãos? Senhor, fala ao nosso coração. Precisamos sempre e urgentemente ouvir a Tua voz, que ela seja perceptível a cada um de nós nesta noite. Sejamos abençoados mais uma vez por Tua palavra, confortados, alegrados e também desafiados por ela a seguirmos a Jesus com fé e esperança e a servirmos o Seu nome, sabendo que Ele é Senhor, o único Senhor, e que nós somos tão somente servos do Deus vivo. Ó Pai, fala a cada um de nós nesta noite, que nada impeça que a voz do Teu Santo Espírito seja perceptível neste lugar. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém. O senhorio de Cristo. Irmãos, quando nós lemos, e se tivermos a preocupação de abrirmos o Novo Testamento e lermos todo o Novo Testamento com apontamento do lado para escrevermos todas as vezes em que Jesus aparece como Salvador e também quando Jesus aparece como Senhor em todo o Novo Testamento, nós vamos encontrar Jesus como Salvador em 30 textos do Novo Testamento. Guardem isto, 30 textos. Se nós contarmos Jesus como Senhor, nós vamos encontrar 220 textos no Novo Testamento que falam acerca de Jesus como Senhor. Portanto, o reconhecimento do senhorio de Cristo é uma prova efetiva da nossa regeneração. Ou seja, nós fomos salvos, como todos sabemos, como ouvimos tantas vezes nas mensagens que são pregadas na igreja, fomos salvos pela graça de Deus, nos tornamos filhos de Deus, salvos por esta graça, e agora trazemos no coração, a partir da regeneração, a partir da salvação, trazemos o Espírito Santo e a bendita esperança de habitarmos com o Senhor por toda a eternidade. Mas o fato é que a Bíblia nos ensina de que a partir desta salvação, ou seja, a partir do momento em que recebemos Jesus como Salvador, nós precisamos servi-lo e tê-lo como Senhor absoluto das nossas vidas. Nós não podemos separar as duas situações, ou seja, receber Jesus como Salvador e esquecê-lo como Senhor, não viver a vida cristã, não procurar crescer na vida espiritual, nos contentarmos, e que é muito, certamente, é a maior de todas as bênçãos que recebemos de Deus, com a salvação que o Senhor nos deu, porque é de graça e pela absoluta graça do Senhor, e aí vivermos uma vida desconectada daquilo para o que fomos salvos, não apenas a habitação do céu daqui a pouco, mas a vida cristã aqui na terra,
o compromisso com o Senhor, a certeza de que passamos a ser servos e que devemos servir a este Senhor, porque só Ele deve ser o Senhor das nossas vidas. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: vocês não podem servir a dois senhores. Nós não podemos servir a Jesus e servir ao mundo ao mesmo tempo. Aí sim, nós temos que fazer uma escolha: ou servimos ao Senhor, aquele que nos salvou, aquele que mudou a nossa vida, que mudou a nossa história, ou nós servimos ao mundo, onde quem é o Senhor do mundo é o inimigo das nossas almas. Então essa escolha deve estar no nosso coração, e nós precisamos trazer ao coração esta consciência de que a partir da salvação nós temos agora um Senhor, o Senhor Jesus, aquele que deu a sua vida por nós, e passamos a ser servos, e assim devemos viver toda a nossa vida cristã. Irmãos, nós encontramos no Novo Testamento, pelo menos, e nós vamos falar somente destes nesta noite, pelo menos 3 fundamentos do senhorio do Senhor Jesus Cristo sobre nós. Então vamos prestar atenção e guardar esses 3 fundamentos em nosso coração. 3 fundamentos do senhorio de Jesus. Primeiro, o senhorio de Jesus é uma determinação de Deus Pai. Então não é uma alternativa que podemos ter ou não ter. Não é algo que podemos escolher ou não. É determinação de Deus para a nossa vida, a partir do momento que somos salvos por sua graça. O Senhor determina que agora nós passamos a ser servos e que temos um Senhor a quem servir, a quem seguir, e este é Jesus. Nós lemos Atos 2,36, esteja absolutamente certa toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Esse é um dos discursos mais expressivos, irmãos, de que se tem conhecimento na história do cristianismo, exatamente pela ousadia, pela firmeza e pela profundidade destas palavras pregadas pelo apóstolo Pedro. Na realidade, irmãos, quando nós lemos Atos 2 e chegamos neste verso, nós estamos já praticamente no final do primeiro sermão da história da igreja. Porque Atos 2 começa exatamente com a descida do Espírito Santo, e logo depois Pedro se levanta e apresenta esse discurso. E a síntese deste discurso, o resumo da pregação, desta inicial pregação da igreja de Jerusalém, nas palavras do apóstolo Pedro, o resumo é exatamente a pregação do Evangelho, e Pedro discursa, fala e prega acerca de Jesus como Salvador e de Jesus como Senhor. A expressão inicial desse verso que lemos, absolutamente certa, ela tem a eficácia da verdade, incontestável daquilo que está sendo afirmado. Ou seja, quando Pedro diz absolutamente certa, essa expressão que ele usa no início do verso, ele está dizendo: isto é verdade, vocês podem crer, não duvidem, não questionem, porque isto que estou falando é a pura e límpida e cristalina verdade, esteja absolutamente certa. Ou seja, não há erro, não há dúvida, não há falsidade, não há meio termo, não há outra alternativa. Somente Jesus é Salvador e somente Jesus é o nosso Senhor. Então, dizer absolutamente certa tem a eficácia da verdade incontestável daquilo que Pedro estava dizendo e afirmando em toda a sua pregação. E a expressão toda a casa de Israel, ele começa assim:
né, esteja absolutamente certa toda a casa de Israel. Essa expressão indica o alcance desta declaração. Ela não era só para aqueles que ali estavam presentes quando Pedro prega este extraordinário sermão, a primeira pregação da igreja primitiva. Mas esta mensagem, ela deveria ser espalhada toda a casa de Israel. Todos deveriam ouvir, todos deveriam receber esta palavra do apóstolo Pedro, a própria palavra de Deus, para que todos soubessem e pudessem trazer ao coração a certeza de que Jesus é Salvador e também a certeza de que Jesus é Senhor. Irmãos, quando Paulo escreve a sua carta aos Filipenses, a chamada Carta da Alegria, e parece uma contradição tão séria, né? Porque ela é chamada Carta da Alegria, e Paulo, quando a escreveu, estava preso por causa da própria pregação da palavra, mas na prisão ele escreve esta carta. O sentimento da alegria está presente na carta o tempo todo, desde o início até o final. A palavra ou a expressão que mais é usada é exatamente alegria, alegrai-vos, enfim, mostrando a alegria do coração do apóstolo Paulo em servir ao Senhor e mesmo preso por causa desta mesma pregação. Paulo, em referência à pessoa de Cristo, afirma que Deus o exaltou sobremaneira e que Jesus recebeu o nome que está acima de todo nome, para que diante do Senhor se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Todos nós crentes, todos nós salvos, todos nós remidos, nós precisamos confessar que Jesus Cristo é Senhor, e isto somente para a glória de Deus Pai. A maioria deste mundo em que nós vivemos não confessa. A maioria está longe de Deus, tem outros interesses. Nós vimos ontem o que aconteceu lá na praia de Copacabana. Tanta gente para ouvir uma cantora pop, como se ela fosse uma própria deusa. Desde a noite, 2 dias, acampando na praia de Copacabana para ouvir uma cantora. 1,5 milhão de pessoas. Tudo longe de Deus, tudo afastado do Senhor, sem ter Jesus no coração, porque eu não creio, não posso crer, de que algum crente possa ter ido a esta festa do diabo. Se foi, enfim, há de falar com Deus sobre isso, porque o Senhor certamente há de cobrar. Enquanto isso, as pessoas, muitas vezes, afastando-se de Deus, não querem saber do Senhor, ouvem a palavra. Hoje nós temos tantos meios de comunicação, os meios estão aí presentes para todos nós, para o mundo todo, para que o Evangelho seja pregado, ele tem sido pregado, com situações adversas aqui e acolá, mas ele tem sido pregado, e as pessoas têm ouvido falar do nome de Jesus, mas elas só querem saber deste mundo mau, tenebroso que nós vivemos, afastado de Deus, que segundo a própria palavra jaz no maligno, descansa no maligno, está assentado debaixo do jugo do maligno. E nós temos o privilégio, irmãos, e não devemos ignorar este privilégio de chamar todos os dias Jesus de nosso Senhor, de dobrarmos os nossos joelhos
e confessarmos Jesus como Senhor e dizer: estou confessando Jesus como Senhor da minha vida para a glória de Deus Pai. Porque esta é a afirmação, este é o ensino e a declaração do apóstolo Paulo, quando ele diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua, esse dia chegará, confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Jesus está voltando, e somente aqueles que um dia confessaram de coração, movidos pelo Espírito Santo, é que estarão na presença do Senhor. Irmãos, eu falei hoje pela manhã na aula, na escola dominical, e esta é a palavra do Senhor lá no Evangelho de Mateus. Quando chegar o dia do juízo, muitos dirão assim: mas Senhor, e vão chamar Jesus de Senhor. Senhor, em teu nome nós realizamos tantos milagres, em teu nome nós expelimos demônios, em teu nome nós fizemos isto, fizemos aquilo. O Senhor vai olhar e vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas Senhor, Jesus vai repetir: apartai-vos de mim, malditos de meu Pai, porque eu não vos conheço. Esses são aqueles que hoje usam o nome do Senhor indevidamente, usam o nome do Senhor falsamente, usam o nome do Senhor para proveito do próprio coração, usam o nome do Senhor e o Senhor não está presente. Estes vão ouvir do Senhor, a menos que daqui a pouco, até Jesus voltar, eles se convertam, sejam tocados pelo Espírito Santo, senão é o que vão ouvir. Mas Senhor, nós fizemos. Não, vocês não fizeram, em meu nome não. Apartai-vos de mim, porque eu não conheço nenhum de vocês. Isso é duro, mas é a própria palavra de Deus. Nós, quando chamamos Jesus de Senhor, nós temos que ter absoluta consciência no coração do que isto nos diz, do que isto representa a nossa vida. Chamar Jesus de Senhor é algo absolutamente sério, porque nos diz que nós estamos nos propondo a seguir e a servir àquele que agora chamamos de Senhor. Quando Paulo escreve uma de suas cartas aos Coríntios, ele afirma exatamente isto: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Não nos pregamos a nós mesmos, mas a nossa pregação é exatamente sobre Jesus, Cristo Jesus como Senhor de nossas vidas. E é assim, irmãos. Os irmãos estão vendo os versos, tantos versos que encontramos, nós poderíamos citar tantas dezenas deles, que nos falam de Jesus como Senhor do nosso viver. Isso é determinação do Pai. Isso é a ordem de Deus Pai, de que o Filho seja chamado de Senhor, porque Ele é Senhor, o único Senhor. E desta forma nós devemos servi-lo e devemos segui-lo. Segundo ponto, segundo fundamento de Jesus como Senhor, é resultado da integralidade da vida de Cristo. Resultado da integralidade da vida de Cristo. Quando o anjo enviado por Deus dirigiu-se aos pastores e anunciou naquele momento o nascimento de Cristo, o anjo disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo.
é que hoje, naquele momento, naquele dia, vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Jesus veio para ser Salvador? Sim. Ele era o Cristo? Sim. Ungido de Deus. É o seu título, ungido de Deus, Cristo Jesus. Mas ele veio igualmente para ser Senhor. Isto já no anúncio do anjo, quando Jesus nasceu lá em Belém, quando os pastores receberam a visita deste anjo, e o anjo disse a eles, os pastores, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, mas também é o Senhor. A expressão o Senhor vem depois das expressões o Salvador e Cristo. Fica evidente que Cristo seria o Senhor, além de Salvador, porque era o próprio Salvador e executor dos planos do Pai, credenciado pelo próprio Deus para executar o perfeito plano de Deus para a nossa redenção, e este plano desde os tempos eternos. Irmãos, no episódio em que lava os pés dos discípulos, certamente nós já lemos esse texto na palavra lá no Evangelho de João. Cristo afirma: vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Então o próprio Senhor Jesus Cristo se autodenomina o Senhor. Jesus tem aquela atitude com os discípulos, lava os pés deles, mas a certo momento daquele episódio, Jesus diz a eles: vocês me chamam de Mestre e de Senhor, e vocês falam bem, vocês dizem bem. Por quê? Porque eu sou. Sim, realmente eu sou o Mestre e realmente eu sou o Senhor. Esta expressão eu sou, que indica a integralidade de sua obra redentora e do fato de ser Senhor, aparece em outras afirmações do Senhor Jesus Cristo. Interessante, irmãos, todas elas no livro de João. Então, se nós abrirmos o livro de João e lermos o livro de João, inclusive quando alguém me pergunta: pastor, quero começar a ler a Bíblia toda, ou pelo menos quero começar a ler a Bíblia para crescimento espiritual, por onde devo começar? O meu conselho é pelo Evangelho de João, o Evangelho do amor, que fala do amor do Pai, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o Evangelho do amor do apóstolo João. Então, conselho para que comece. Se ainda não começou a ler a Bíblia, então começa no Evangelho de João. Depois vai para os Salmos, leia os Salmos tão preciosos. A recomendação seguinte aí para as cartas do apóstolo Paulo. E assim vai lendo a Bíblia até ler toda a palavra de Deus. Então, o eu sou está presente em muitas oportunidades no Evangelho de João. Por exemplo, Jesus diz assim: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, e Ele é a única porta de entrada no céu. E Ele diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Mas apertada é a porta que leva para a salvação, e são poucos aqueles que entram por ela. Eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira.
Todas essas expressões foram ditas pelo Senhor Jesus Cristo, numa autodefinição de si mesmo, de seu ministério, de sua obra redentora, de seu poder, de sua majestade, de seu nome, que é absolutamente santo. Ele é o Senhor, é o Salvador das nossas vidas, porque nele fomos salvos, em seu nome fomos salvos, somente no nome de Jesus, porque a palavra diz que não existe debaixo dos céus, acima da terra, nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, somente o nome de Jesus. Mas ao crermos neste nome, agora a nossa vida tem um norte, e este norte é saber que somos servos do Senhor Jesus Cristo. Fomos salvos para servir ao Senhor, salvos para dar testemunho de nossa fé, salvos para sermos fiéis ao Senhor Jesus, salvos para que o mundo conheça o seu nome através do nosso viver, salvos para que o nosso serviço ao Senhor Jesus Cristo seja visível e transparente àqueles que nos cercam. E finalmente, irmãos, além de ser determinação de Deus Pai, além de ser resultado da integralidade da vida de Cristo, uma das evidências de Jesus como Senhor é exatamente o fato de que deve ser reconhecimento do próprio redimido e que se torna servo do Senhor. Então, o senhorio de Cristo é determinação de Deus Pai. O senhorio de Cristo é resultado da integralidade da vida de Cristo. E o senhorio de Cristo deve ser também reconhecimento, o nosso reconhecimento, o reconhecimento do próprio redimido e que se torna servo do Senhor Jesus. Por tudo que ele fez, por tudo que ele suportou, pelo que ele ensinou, pela maneira como sempre agiu, como mostrou aos homens a glória do Pai, como voluntariamente se humilhou até a morte, cumprindo na cruz a obra de nossa redenção, ele demonstrou ser aquele que é Salvador, mas também é Senhor, e precisamos reconhecer e assumir esta verdade. Nós temos na palavra o exemplo de Tomé. Lembra de Tomé? Quando Jesus ressuscitou e ele teve o primeiro encontro com os discípulos, depois de ressurreto, Tomé não estava presente. E os discípulos falaram: nós vimos o Senhor. Aí eu não acredito, eu não creio, só se eu tocar nele. Só se eu tocar no seu lado, mas só pela palavra de vocês eu não creio. Pois bem, veio um novo encontro, Jesus aparece diante dos discípulos e Tomé desta vez estava presente. E logo, aí vem o texto, disse a Tomé: põe aqui, porque Jesus sabia o que Tomé havia dito aos seus companheiros discípulos. Jesus sabia, ele sabe de todas as coisas. Imediatamente, quando se pôs diante dos discípulos, Jesus diz a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, agora vendo a Jesus, olhando para Jesus, ele responde: Senhor meu e Deus meu. Tomé necessitou ver para crer. E a palavra diz que bem-aventurados são aqueles, e esses somos nós, pela graça de Deus. Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Nós vimos a Jesus? Não. Vamos ver um dia. Mas não vimos a Jesus, mas cremos. Porque nós cremos na palavra, porque fomos movidos pelo Espírito Santo, porque fomos tocados pelo Espírito Santo,
porque fomos transformados pelo Espírito Santo. Então, sem ver a Jesus, nós cremos em Jesus. Mas Tomé, quando responde a Jesus, ele responde desta forma: Senhor meu e Deus meu. Temos também, irmãos, a experiência do apóstolo Paulo. Todos nós sabemos da história da conversão do apóstolo Paulo. Uma das conversões mais dramáticas que nós encontramos no registro bíblico, quem sabe da própria história da igreja. Quando ainda então Saulo, perseguidor do evangelho, com uma carta de recomendação em seu bolso, ia em direção a uma cidade chamada Damasco para perseguir os cristãos daquele lugar. E a perseguição de Saulo era muito séria, pesada, arrastando os crentes pelas ruas, pelas praças, tirando os crentes de suas casas com força, com brutalidade. Paulo assolava os cristãos. Assolar aí tem o sentido de fazer sofrer emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Era algo muito sério. Quando estava no caminho, Jesus aparece diante dele. E qual foi a pergunta até então, Saulo? Quem és tu, Senhor? Ele não fala simplesmente, quem és tu? Quem é você? Mas ele já diz, porque ele estava se convertendo, tocado pelo Espírito Santo, certamente. Esse encontro com Jesus marca a conversão do apóstolo Paulo. E uma conversão tão dramática, como disse, que ele fica 3 dias cego. É levado para a cidade de Damasco, agora não mais para perseguir os cristãos, mas para ser discipulado por um discípulo de Deus chamado Ananias. Ali é discipulado, é batizado. E imediatamente, nunca mais para, até o final da sua vida, ele começa a pregar o evangelho da graça de Deus. Mas a primeira palavra de Saulo, porque ali ele estava recebendo a salvação bendita no nome de Jesus: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Irmãos, a conversão deve nos fazer reconhecer imediatamente o senhorio de Cristo em nossas vidas. Não podemos demorar. Aí eu vou receber Jesus como Salvador e daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, enfim, aí eu vou servi-lo como Senhor da minha vida. Não. Esse reconhecimento é imediato. É logo após a conversão. Seguindo a conversão, Jesus agora passa a ser o nosso Salvador, mas passa a ser também o nosso Senhor. E nós devemos serviço a Ele, obediência a Ele. Não uma obediência qualquer, mas uma obediência irrestrita. Mas pastor, como que eu sei como obedecer a Jesus? Eu não o vejo. Como que eu sei? A vontade do Senhor é ler a Bíblia. Ela está presente aqui. Nós temos todas as respostas que precisamos na palavra de Deus para servirmos ao Senhor Jesus com absoluta fidelidade. Agora, se não lermos a Bíblia, não vamos servir a Deus desta forma. Por desconhecimento. Então a palavra nos ensina como devemos obedecer ao Senhor Jesus em todas as coisas. E finalmente, irmãos, o exemplo do apóstolo Pedro, já lá no finalzinho do registro do evangelista João, Pedro diz assim a Jesus: sim, Senhor, olha a expressão, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Logo a seguir, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E a terceira vez, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Porque Jesus pergunta a Pedro a primeira vez: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor.
Eu te amo. Apacenta os meus cordeirinhos. Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta os meus cordeirinhos. Jesus pergunta a terceira vez: Pedro, tu me amas? E Pedro responde, finalmente: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. Alguns estudiosos, eles relacionam as 3 perguntas de Jesus, a mesma pergunta 3 vezes, ao fato de Pedro ter traído Jesus 3 vezes, para Pedro reafirmar diante do Senhor agora o senhorio de Cristo em sua vida, para reafirmar não a traição a que cometeu diante do Senhor, mas reafirmar agora o fato de servir ao Senhor, de pregar o Evangelho do Senhor, de ser discípulo do Senhor, de ser apóstolo do Senhor, de ser líder da igreja de Jerusalém e de ser aquele que Deus escolheu para pregar o primeiro sermão da história da igreja. Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Finalmente, irmãos, o reconhecimento final do senhorio de Cristo. E os 2 versos que nós vamos ler agora, eles retratam exatamente o poder desse senhorio e como nós devemos nos portar diante do senhorio de Cristo. É a experiência do apóstolo Paulo, quando ele diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso é ter Jesus como Senhor. Para mim o viver é Cristo, eu vivo para Ele. Eu vivo para o Senhor. A minha vida se resume, diz Paulo em outras palavras, a minha vida se resume em servir ao meu Senhor. E se eu morrer, isto é ganho. Se eu morrer, isto é lucro, porque estarei perante o Pai eternamente. E o último verso, irmãos: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Porque Ele é meu Salvador, porque Jesus é o meu Senhor, eu não vivo mais, mas o Senhor vive em mim. Essa deve ser a nossa expressão, essa deve ser a nossa palavra, o nosso discurso, a nossa experiência, o nosso viver. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, porque Ele é o meu Salvador e porque Ele é o meu Senhor, o Senhor da minha vida por toda a eternidade. Que o Senhor nos abençoe. Amém?